Boa tarde, quarto ano. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Hoje a nossa primeira aula será de língua portuguesa. Na aula anterior, na segunda, que ontem foi entregue os boletins, nós falamos sobre o poema do Jequitibá. E aí eu pedi que fosse feita as páginas 26 até as páginas 28. Todas as correções estão lá no fórum para vocês irem lá e fazerem as correções, tá bom? Agora nós vamos para foco na fala. Esse aqui vai ser um trabalho que vocês irão fazer e vocês irão apresentar no Messenger na sexta-feira, na nossa aula, na nossa reunião, tá bom? O que vocês vão preparar para a sexta? Vocês irão preparar a declamação de um poema. Você vai escolher um poema e vocês irão ler um para o outro lá na sala do Messenger. Então, vocês deverão registrar aqui no livro o título do poema e o autor. Não precisa decorar o poema, memorizar o poema. O que vocês irão fazer? Irão copiar o poema que vocês gostam. Poema, tá, pessoal? De acordo com o que vocês aprenderam lá. Poema, ele é dividido em estrofes e versos. Não é texto e nem poesia. Poema, tá bom? E aí, você vai copiar ele numa folha e treinar uma leitura para apresentação. Só que aqui tá falando assim, ó. Copie o poema em uma folha e treine uma leitura expressiva, ou seja, buscando revelar por meio da entonação os sentimentos expressos no verso. A leitura deverá valorizar o poema, mas sem exageros. Ou seja, você vai representar o que está escrito no seu poema, tá? Então, cada um vai pesquisar um poema de vocês, irão apresentar na sala do Messenger na sexta-feira para toda a turma que estiver online conosco. Então, qual é o dia marcado? Sexta-feira. Como que você vai ter que começar dizendo o título do poema e o nome do autor? Depois, você vai fazer a leitura expressiva do poema. Depois disso, nós iremos pegar o livro que vai estar em mãos de vocês e nós vamos responder a avaliação. Agora, hoje, vai começar uma matéria nova. Palavras com QU. Escreva as sílabas do nome da árvore do poema. Qual que era a sílaba lá atrás? O nome do poema. Lá atrás. Quais eram as sílabas que estavam, que fazem parte do poema? Jequitibá. O QU aqui, ele não sai o som do U. O som do I é que se destaca. Vamos falar novamente. Jequitibá. Jequitibá. Você ouviu o som do QU aí? Jequitibá. Não, o som não aparece, mas ele é escrito com QU. Agora, leia esta palavra. Tranquilidade. Tranquilidade. Aqui, você vai pintar as letras do QU. Nas palavras Jequitibá e tranquilidade, os sons das letras QU são o quê? Iguais ou diferentes? Jequitibá, tranquilidade. Aí você vai assinalar, vai repetir a pronúncia e fazer a resposta. Assinale a palavra em que a letra U após o Q é pronunciada. Jequitibá, aqui, tranquilidade, quati. Qual dessas palavras com QU, o U foi pronunciado? Você vai marcar aqui. Não se usa mais o trema. Para marcar a pronúncia do U em palavras como tranquilidade, usava-se o sinal
U com 2 piquinhos lá em cima que se chamava trema. Então, não existe isso mais. Contudo, esse sinal ele não é mais empregado na língua portuguesa, aparecendo apenas em palavras estrangeiras. Então, quando houver 2 pontinhos em palavras estrangeiras, no U em cima, é para marcar a pronúncia do U, tá? Agora, vocês irão ler as palavras do quadro e pintar de acordo com a legenda. Verde, palavras em que a letra U depois do Q é pronunciada. Azul, palavras em que a letra U depois do Q não é pronunciada. Eu vou citar 2 exemplos só, tá? Não estou dando resposta para vocês, estou dando exemplos para vocês entenderem e fazer o resto. Tranquilo. O U foi pronunciado? Sim, tranquilo. Vai ser o quê? Verde. Quintal. O U foi pronunciado? Não, o I destacou. Então, vai ser o quê? Azul. E assim vocês irão fazer com as demais palavras. Leiam, tá, gente? Por favor. Foco na leitura. Olha só que interessante. Aqui nós temos um cordel. Leia e aprecie os versos deste cordel. O título é Gralha Azul. Olha as imagens, observe as imagens e imaginem a perfeição desse local. Os pássaros voando. Nas terras paranaenses desse Brasil explorado, Gralha Azul faz um serviço que o homem fica espantado. Cada pinhão que ele planta, toda a natureza canta, e um pinheiro é preservado. Ela come seu bocado, pois se nutre do pinhão, mas depois de saciada, enterra os outros no chão. Depois volta para comer, come alguns e os que não vê ficam para preservação. A cabeça do pinhão ela corta e joga fora, coa a parte fina para cima. Planta a planta que faz a hora, essa ave azul da fauna que guarda o verde da flora. Caçador, escuta agora que a natureza é exata. A lenda nos diz assim, gralha azul não se maltrata. Não atire, meu rapaz, se o tiro sair por trás, você mesmo é quem se mata. Garanhuns, Valdec, de Mitos e Lendas Brasileiras, em prosa e verso, São Paulo, Editora Moderna, 2007, página 16. Aqui nesse cordel, nós podemos observar que é o quê? Várias rimas. As palavras, elas rimam uma com a outra. Agora, uma curiosidade sobre a gralha azul. Gralha azul é uma ave de azul intenso, com a cabeça com penas pretas. Maravilhoso, né? Seu habitat é principalmente a região sul do Brasil. Esse pássaro ele tem o hábito de enterrar o pinhão no solo com a finalidade de quê? De estocar alimento. Como muitos desses frutos acabam por germinar, esse pássaro é considerado o principal disseminador da araucária. Qual é a araucária? A árvore característica do Paraná. Ao ler o cordel Gralha Azul, busque perceber a musicalidade e a sonoridade dos versos. Isso acontece de forma geral pela presença de quê? Das rimas. Dá a impressão de que você está... como que eu vou explicar? Não é falando cantando, mas tem que ter uma entonação diferente. Nas terras paranaenses desse Brasil explorado, Gralha Azul faz um serviço que o homem fica espantado. Cada pinhão que ela planta, toda a natureza canta, e um pinheiro é preservado. Olha a entonação. Anote as palavras que rimam em cada uma das estrofes. Vocês sabem que estrofe são esses versos separados. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aliás, estrofe são os versos separados. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 estrofes. Se eu perguntar quantos versos você tem, vocês vão contar todas as linhas do texto. E se eu perguntar quantos versos tem na primeira estrofe, você vai responder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A primeira estrofe tem 7 versos.
Então, versos é uma linha, as linhas da primeira estrofe como se fosse o primeiro parágrafo, tá? Na primeira estrofe, você vai olhar as palavras que rimam e vai colocar aqui. E assim por diante, na segunda estrofe, na terceira estrofe, na quarta estrofe. A rima entre as estrofes, explique sua resposta. Tá, aqui é importante que vocês percebam que o último verso de uma estrofe, ele vai sempre rimar com o primeiro verso da estrofe seguinte. Por exemplo, preservado, bocado, flora, agora, preservação, pinhão. Então, fica aí a dica para vocês. Sempre o primeiro verso da estrofe, ele vai rimar com o da estrofe seguinte, tá? Aqui no caso será o quê? Preservado. O último da primeira estrofe vai rimar com o último da segunda estrofe. Preservado rima com bocado e assim por diante. O que são rimas? Rimas são uma estratégia para facilitar a memorização dos textos, que muitas vezes são declamados pelos cordelistas nas feiras. Além das rimas, a métrica também contribui para a musicalidade do cordel. Acompanhe a leitura feita pelo professor e tente descobrir a quantidade de sílabas, pessoal, poéticas de cada verso. Cada verso, ele vai ter 7 sílabas poéticas. Então, prestem atenção. Vocês vão observar a divisão indicada das sílabas poéticas e vão fazer uma leitura rimada, tá? Nas terras paranaenses desse Brasil explorado, o gralha azul faz um serviço que o homem fica espantado. Cada pinhão que ele planta, toda a natureza canta, e um pinheiro é preservado. O que vocês irão fazer aqui? Nessa parte aqui, ó. Vocês vão separar terras, o T do ras. Paranaenses. Vocês vão dividir. O que vocês vão fazer, na verdade, para ser mais prático? Vocês vão separar nada mais, nada menos do que as sílabas das palavras. E grifar as poéticas em cada sílaba. Por exemplo, nas terras paranaenses, nas é monossílaba, terras, 2 R's não ficam juntos, então aí ele vai ser dissílabo. Paranaenses. Aqui a sílaba poética vai ser em. Nas terras paranaenses. Então é quando dá ênfase na voz, tá? Vamos ver a página seguinte se tem sequência dessa atividade. Tem, a página seguinte tem a sequência da atividade, só que não tá aparecendo aqui, tá sem internet, né? Vamos tentar reconectar aqui novamente. Tá sem internet, mas eu vou explicar pra vocês, só um minutinho. Vamos tentar conectar a internet aqui. Vamos tentar. Enquanto isso, eu vou explicando no meu e vocês acompanham de vocês aí, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí é onde vocês assistem até o final. Eu vou voltar aqui para ver se recarrega a página seguinte. Aí. O poema que você leu tem como assunto a gralha azul. Analise as afirmativas a seguir e assinale de acordo com o poema. Ou seja, você vai voltar lá no poema e vai ver o que está correto nessa atividade aqui. O poema que você leu tem como assunto a gralha azul. Analise as afirmativas a seguir e assinale a correta. O poema ele apresenta aspectos sobre a alimentação da gralha azul, evidenciando que ela pode ser extinta se não houver peões para que deles ela se alimente. Lá no texto fala isso. É correto isso aqui?
Se você ver, depois de reler o texto que é correto, você vai marcar um X. O poema ele explica a importância da gralha azul para os pinheiros ou araucárias. Se ele explicar a importância da gralha azul para os pinheiros ou araucárias, vocês irão fazer um X. O poema busca deixar evidente para o leitor as belezas da gralha azul. E aí, vocês também vão pesquisar lá se é correta e vai marcar um X, somente na alternativa correta que está de acordo com o poema. Quais ações da gralha azul são descritas no poema? Numere-as de 1 a 4, conforme a ordem que aparece no texto. Vão retornar lá no poema, de acordo com o que for aparecendo, vai colocar a ordem 1, 2, 3, 4. Por que essas ações da gralha azul são importantes? Elas contribuem para a preservação de quê? Os verbos finais, número 6, têm um interlocutor, ou seja, há uma fala dirigida a uma pessoa específica. Que pessoa é essa? De quem que eles estão falando? Que pedido é feito a essa pessoa? Qual é o objetivo desse pedido? Aí vocês vão ter que voltar lá no texto e descobrir quem é o personagem que eles estão falando, a fala dirigida para a pessoa específica. Cordel é o nome dado à poesia popular divulgada em livretos. Ela, em geral, é vendida em feiras do Nordeste. Os folhetos registram o pensamento do povo diante dos acontecimentos de maior repercussão na comunidade. A literatura de cordel hoje é conhecida em todo o Brasil. Então, as atividades de vocês inicia na página 29, para apresentar na sexta-feira, tá? E vai dar 30 até a 33, que é uma sequência de atividades e não tem como nós pularmos. Boa aula para vocês.